Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete. Vamos iniciar essa semana, infelizmente. A pauta é guerra, né? Não era o assunto que a gente gostaria de falar por aqui, mas é a manchete dos portais de notícias, também dos principais jornais do país. Eu estou aqui com a manchete da Folha de São Paulo de hoje, Donizete, que traz o seguinte informação: Irã mata 11 e fere 200 no maior ataque a Israel desde o início do confronto. E aí o G1 traz já uma atualização, né? Irã mata 8, fere mais de 100 em novos ataques contra Israel. Essa manchete é de agora e está sendo atualizada de forma simultânea, que é ao vivo, e a gente está acompanhando tudo isso para passar para o ouvinte da Conexão Brasília-Ceará. Bom dia, bom trabalho para você. Que tensão, hein? Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará. Olha, Matheus, o governo do Irã está dizendo que os moradores de Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, cidades israelenses, vão pagar a conta. O clima é o pior possível. Até o momento, o conflito matou 224 no Irã e 22 em Israel. 8 pessoas morreram nos últimos ataques do Irã a Israel. O Israel atingiu as 2 usinas nucleares iranianas e os efeitos, Matheus, são devastadores. O Mossad matou vários comandantes militares e 14 cientistas. 14, Matheus. Você sabia desse número, Matheus? Difícil, viu, Donizete? Muito difícil essa questão. Meu Deus. E olha, Matheus, a situação é tão complicada, porque a gente está vendo aqui que essa guerra rachou a base do Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump, que enfrentou sexta-feira protestos em 2.000 cidades, onde saiu a pesquisa onde ele tem uma desaprovação de 55% e uma aprovação de 45%. O mundo amanhece nessa segunda-feira. Lá em Israel, no Irã, já são 13 horas e 24 minutos, Matheus. A diferença é de 6 horas. Entendi. É esperado para hoje que tem 41 brasileiros lá, prefeitos de várias cidades do Brasil: Belo Horizonte, João Pessoa, Cícero Lucena, Álvaro de Belo Horizonte. E hoje a embaixada de Israel promete tirar 13, Matheus, de carro até a Jordânia. A informação é do G1, dizendo que negociações estão acontecendo por intermédio do senador Carlos Viana, para levar 13 brasileiros, 13 prefeitos. Eu vi uma imagem da mulher da primeira-dama do Distrito Federal, mulher do governador Ibanez, e nervosa. Você viu essa imagem, Matheus? Não cheguei a ver, Donizete, não. Confesso que não vi. Agora, as imagens são impressionantes e tristes, né, Donizete? Agora, acho que a informação que mais me chamou a atenção nesse fim de semana foi o veto de Donald Trump a um plano para matar um líder da teocracia do Irã. Eu fiquei impressionado, viu, Donizete? Como a atenção tá forte mesmo, né? Como não é uma briguinha, não. Eles Matheus, eles mataram o líder militar como Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, Mohamed Khazai, chefe da inteligência, Mohamed Bagher, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. Tem um filme, Matheus, é o Teherã. Eu li ontem no Estadão. E é o seguinte: o Mossad está dentro do Irã com muitas fontes, com muitos espiões, tá? Gastando dinheiro, e há muita revolta contra a teocracia. E há muita insatisfação contra o regime. E essa insatisfação, a morte desse povo, é algo que vai virar filme, Matheus. Esses chefes
militares foram convocados para a reunião. Quando eles chegaram na reunião, foram executados, Matheus. Você sabia disso? Impressionante, impressionante. O trabalho do Mossad é o grande diferencial dessa guerra. Agora, Benjamin Netanyahu, sexta-feira, iria caindo. Quinta-feira, ele ia caindo. Ele não caiu por um voto. Aí ele avisou a guerra ao Trump. Agora, o Trump estava negociando um acordo de paz. E o Trump tinha prometido que não ia ter mais guerra nem se envolver. E o Irã armou uma tática que é o seguinte: cansa o domo de ferro, e quando cansa o domo de ferro, aí os mísseis passam e estão atingindo os bairros de Israel, especialmente Jerusalém, Haifa e Atbã, que é uma cidade costeira, e Tel Aviv. Quer dizer, Israel está parada, ninguém trabalha, ninguém estuda, todo mundo em bunker, e prédios, as imagens divulgadas pela Reuters, prédios sendo destruídos, como ontem à noite, 2 prédios destruídos, prédios de moradores, Matheus. Israel inseguro. Cenas Então, de destruição, né, Donizete? a mesma Destruição destruição que a gente viu em Gaza, a gente está vendo agora em Tel Aviv, em Jerusalém e também em Teherã. Lado a lado, a destruição é lado a lado. O clima de insegurança é generalizado, Matheus. Generalizado. E os problemas que vão gerar na economia mundial, né, Matheus? Sem dúvida, Petróleo Donizete. subir preço, hoje as bolsas devem cair, porque parou sexto, hoje é o 5º dia de guerra. Não há uma previsão da guerra parar hoje. A gente vê a falência da ONU. A ONU não tem mais nenhum papel para evitar guerra. E o mundo está muito inseguro. Nós temos a guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Rússia é a grande prejudicada, porque quem dava os drones para a Rússia atacar a Ucrânia, você sabe que é o Irã, né? Isso. Agora o Irã não pode dar mais drone para a Rússia. E aí a Rússia vai ficar sem drones para atacar. Aí nós temos a guerra em Gaza, que mesmo o Israel, são muitas frentes. Israel está guerreando com os palestinos em Gaza, com o Hezbollah no sul do Líbano, que está muito fragilizado, mas continuam atacando, com os Houthis no Iêmen, atacando também a Síria, e ainda tem a guerra com o Irã. São 5 frentes de batalhas. Os estrategistas militares dizem que isso não é mais inteligente, não, Matheus. Israel está cercado. Vamos ver o que é que vai dar, esperar que os brasileiros voltem e acompanhar essa guerra, que é muito assustadora. Vira a página, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos virar a página e falar sobre quem está de férias, né? Em meio a uma crise grande, Donizete. Fernando Haddad vai tirar férias, vai descansar, tentar refrescar a mente, né? Uma semana. Ele está muito chateado com o Congresso, volta dia 23. Essa semana, o Congresso, o Haddad não conseguiu avançar nada. E tá com saudade do Arthur Lira. Ele disse que tá com saudade do Arthur Lira. Só que o Hugo Mota disse que não vai votar o IOF, como o Haddad queria. A crise econômica tá aí, ninguém sabe o que é que vai dar. O Haddad tira férias, o Lula vai para mais uma viagem internacional, tá indo pro G7 no Canadá. E o Brasil para, né, Matheus? Para tudo, né, Donizete? A expectativa qual é? Mais confusão, Aumento né? de juros essa semana, na quarta-feira. Reunião do Banco Central para aumentar mais juros, Matheus. Mais juros. Vamos chegar a 15% de juros anual, Matheus. É o maior juro do mundo, Matheus. E o presidente, Donizete, na última semana, falou sobre essa questão da economia e criticou quem estava, né, falando sobre o aumento dos impostos para os ricos, segundo o presidente Lula. E aí ele fez essa crítica e a gente separou um trecho aqui para o ouvinte. Vamos ouvir, então, o presidente falando.
E você veja os empresários brigando, você veja os banqueiros. É só ver dizendo: o governo está gastando demais, esse governo dá Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes o Bolsa Família, 4 vezes o Bolsa Família. Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. Ou seja, me parece que há uma sina desgraçada nesse país, que pobre tem que nascer pobre e morrer pobre. Só que o negócio é mais embaixo, né, Donizete? Aí é tornar... Esse discurso aí do Lula combinaria com o Lula de 89, né? Porque se ele tá falando que o rico gasta com o rico, corta, presidente. Tira. Propõe tirar. Por que é que não tira? É difícil. Agora, a situação é um discurso muito de radical, do PT radical. A economia precisa ter equilíbrio fiscal, corte de despesas. Populista, né, E Donizete? manter... Populista, um discurso populista. Mas vamos ver, ele é o discurso mais à esquerda, né, Matheus? Para se contrapor à direita, que a verdade é que saiu a pesquisa do Datafolha esse final de semana, onde o Lula perde para o Bolsonaro, 44, 43, e ganha por um ponto do Tarcísio, ganha por um ponto da Michelle. O país está dividido, mas a grande maioria do povo brasileiro não quer nem Lula nem Bolsonaro, né, Matheus? Não quer nenhum nem outro. É isso. Mas essa divisão impede a gente de ter outro caminho político. Vamos dar uma paradinha, Matheus? Ó, o café tá ruim, viu? Manchete do UOL. Preço do café dobra e perspectiva de queda fica apenas para 26. Então a gente não vai tomar café, vamos tomar chá, Matheus. Porque tá caro demais. Donizete, tá difícil esse mês, ó. Eu já cortei café, tem condição não. R$ 24, Donizete, meu Deus. Momento Nero. Quem nós iremos acordar, Donizete? Diga aí, quem é que te acorda essa semana? Diga aí, diga. O deputado que tá cuidando do dinheiro dos aposentados. Vamos lá, diga o nome dele. Danilo Forte, Donizete, sendo acordado nessa segundona pelo Tatá. Vamos nessa? Vai, acorda ele, vai. Matheus, o governador decidiu. Você tá com que sexta-feira está decretado ponto facultativo, porque quinta é feriado, dia de Corpus Christi. Isso. Dia O 19, decreto né? estabelece a medida assegura o funcionamento das atividades essenciais em saúde e segurança pública. Então, o feriadão começa na quinta e vai até domingo, né? Sexta, sábado, quinta, sexta, sábado e domingo, né, Matheus? Isso, exatamente. Todo mundo vai viajar na quarta-feira, né? Isso. Ô, Matheus, agora vamos acordar o Danilo Forte, tá? Matheus, você sabe que a situação é muito séria dos aposentados brasileiros. 9 milhões de aposentados foram enganados, descontos indevidos de seus benefícios, salários, benefícios que eles recebem, 9 milhões. Até agora, apenas 3 milhões e 154 mil aposentados foram no site do INSS e declararam que haviam sido roubados. As associações, são 14, 2 cearenses, PP e APEM, criadas aqui, funcionavam no Palácio Progresso, reconheceram e deram resposta a 500 mil. O governo Lula foi ao Supremo para barrar os processos judiciais. Só que há muitos problemas. O governo deu um limite agora, do dia 16 de junho, quarta-feira, ao dia 16 de julho, para os aposentados irem no site do INSS e apresentarem suas defesas e confirmar que não assinaram.
o deputado Danilo Forte, que é o relator do projeto de lei para devolver o dinheiro dos aposentados, já está ciente. Está em curso um grande golpe contra os aposentados cearenses e brasileiros. Uma operação abafa. As associações que estão suspeitas de desviar, não são 6 bilhões não, Matheus, com os consignados, chegaria a 91 bilhões de reais. Não é à toa que um dos suspeitos envolvidos e investigados no Ceará, Nátio Lima Pinheiro, comprou uma casa por 27 milhões de reais vista na Praia do Futuro, no bairro Dunas. Comprou do presidente do Apivida, Jorge Pinheiro, à vista. O que é que ele faz na vida? Associação de aposentados. E agora os aposentados são surpreendidos e o deputado Danilo Forte diz o seguinte: ninguém vai mais meter a mão no bolso de aposentado. A lei que ele quer criar é proibir desconto. Só que o governo federal não quer essa lei. Não quer que os aposentados vão à justiça. Não quer, só dá um mês para requerer. Os indicadores são de que o seguinte: tem uma operação abafa para a gente esquecer o roubo. Só que o Lula está ciente que o grande fator que embarrou seu crescimento de popularidade e fez o governo cair a imagem são esses desvios, são esses roubos dos aposentados. A gente vai começar agora, Matheus, a cobrar isso. Porque a Câmara dos Deputados está discutindo essa lei. Só que o governo não quer cortar os aposentados. Mas tem que cortar. Não tem mais essa história de desconto. Como é que o seu José, lá do interior de Sobral, vai entrar na internet para dizer eu fui roubado? A Polícia Federal está investigando as associações cearenses, criadas no Ceará, que estão fazendo consignado à margem de banco, gente. Se me botarem para eu ir no celular reclamar, eu não sei, Matheus. Isso prejudica muita gente. Como é que uma pessoa de 75 anos, 80 anos vai entrar na internet de meu celular? É assim, você pode ser roubado de novo. Gente, tem que criar instrumentos. O governo tem que dizer quantos aposentados foram roubados, 9 milhões, quanto foi roubado de cada um. E aí agora é o seguinte, não tem critério nenhum, Matheus. Vamos entrevistar o relator desse processo, Danilo Forte, para ele falar o que é que ele vai fazer. Porque é roubo, Matheus. Roubo, não é à toa que tem tanta gente e o governo não quer cortar o dinheiro dessas associações, não. A maior delas é a COTAG. Vira a página, Matheus. Bora lá, Donizete, vamos virar a página aqui no Ceará News e vamos falar sobre a possibilidade de o Ceará ganhar mais 2 deputados, né? Um estadual e um federal. É isso mesmo? Antes de dizer que o deputado Danilo Forte e o deputado Felipe Mota estão indo à Defensoria Pública Federal, querem também que a Defensoria Pública do Ceará se unam para entrar na justiça e garantir todo o dinheiro desviado um a um, tá? Sem muito papo. Aí, voltando para esse assunto, o Ceará está ganhando a decisão de o Davi Alcolumbre pauta amanhã o aumento da bancada federal, aumenta de 513 para 34, ganha 31 deputados federais. E o Ceará ganha um deputado federal e um deputado estadual. Então o Ceará passa de 22 para 23 federais e de 46 para 47 deputados estaduais. O presidente Lula não vai vetar, vai sancionar a lei. Então amanhã, quarta-feira, o Ceará ganha mais um deputado federal, mais um deputado estadual. Foi compromisso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Próximo assunto, Matheus. 7 horas e 43 minutos, Donizete. Vamos lá falar de uma reunião que aconteceu entre André Figueiredo, Eumano de Freitas e Evandro Leitão. O que é que saiu de lá, hein? Saiu o seguinte, fora Ciro, o André Figueiredo está tentando segurar no partido, vai ficar sem nenhum estadual e estava tentando segurar o Mauro Filho lá e o Idilvan, mas eles vão sair para o PSB, é acordo com o Ciro Gomes. O André vai ficar sozinho, só que o André não quer mais o Ciro Gomes lá, avalizado pelo Carlos Lupe, que levou um susto. Dia desse ele estava viajando, Matheus, e estava chegando em São Paulo. Quando ele ficou em pé, aí o comandante do voo disse que a Polícia Federal vai entrar no avião. Ele achava que ia ser ele preso, tá? Conta dos aposentados. Sim. Mas não era, eram outras pessoas Imagina. atrás dele. O susto. Só que o Carlos Lupe ainda assim vai apoiar a reeleição do presidente Lula. E o André, nessa reunião com o Eumano e com o Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, acertaram que o Ciro Gomes pode sair do partido. Ou fica no PDT apoiando o Eumano e o Lula. O Ciro não vai ficar lá. O Ciro vai sair. Mas há um problema. Qual o problema? O Ciro iria para a federação PSDB-Podemos. Só que a federação implodiu. O Podemos não vai mais fazer federação com o PSDB. Renata Abreu vai apoiar o governo Eumano no Ceará. E o partido vai ficar com Eduardo Bismarck. A dúvida é se o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, continuará no partido ou se sairá para um partido de oposição ao governo Eumano no Ceará. Quanto a Ciro, o Ciro, a princípio, iria assim mesmo para o PSDB, mas há problemas. O Aécio Neves, que está no PSDB, começou negociações com o MDB. E aí é complicado, porque no Ceará o MDB e PSDB ficaria na mão de Eunício. O Tasso Gereissati não concorda com essa federação, que não deve sair. Como também não vai sair a federação MDB Republicanos. Hoje tem até reunião. O Marcos, presidente do Republicano, Marcos Pereira, presidente nacional, deputado federal também, não quer essa federação. Ninguém quer acordo com o MDB. Agora, a negociação com o PSDB é a única que existe. Mas eu acho que não sai do papel, não. O Ciro não sabe para onde vai. Apesar de ter negociações. E o Tarcísio de Freitas hoje pode vir a ser candidato a presidente. Já tem anunciado ontem, em uma conversa com o marido da cantora Simone Mendes, empresário Cacá Diniz, que ele vai visitar Sobral. E essa visita de Tarcísio a Sobral seria para filiar Ciro e lançá-lo candidato ao governo, Matheus? Será que isso pode acontecer? Vamos ouvir o Tarcísio falando. Vamos lá, Donizete, vamos ouvir. Dando um abraço especial para Sobral, diretamente do nosso governador de São Paulo. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aí em Sobral, nas marchas da 222. É isso aí. Um abraço para vocês que são referência na alfabetização na idade certa, são referência na educação, são exemplo do Brasil. Que Deus abençoe muito Sobral. Contem com a gente aqui em São Paulo. São Paulo está de portas abertas para você. Mas vamos visitar lá um dia? Vamos lá em Sobral. Vou levar o governador aí. Donizete, já pensou? O André Figueiredo reuniu a executiva estadual do PDT neste domingo e declarou apoio a Eumano e ao prefeito Evandro Leitão. E ele deu um chega pra lá no Ciro. Boa viagem, Ciro. O André tá dando uma viagem pro Ciro ir lá pra guerra de Israel e do Irã. Você quer ir lá, Matheus? Eu cobrir essa guerra? Eu queria ser correspondente. Rapaz, é uma boa experiência, Donizete. Vamos ouvir o André Figueiredo. Fora, Ciro, fora. Quanto ao governo do Estado, nós fomos convidados pelo governador Eumano em reuniões que nós tivemos no Palácio da Abolição, para que pudéssemos também, enquanto partido, compor sua base, mesmo tendo a compreensão que os deputados estaduais fazem parte hoje da oposição, mas não teria nenhum constrangimento para o próprio governador que o PDT viesse institucionalmente sem ter os deputados estaduais, mas tendo os federais.
né, os 4 deputados federais que hoje são do PDT, né, eles fazem parte de uma linha de diálogo com o governador Elmano e institucionalmente nós fomos autorizados pela direção estadual, numa reunião que aconteceu aqui na sede do partido, a darmos continuidade a esse diálogo e apresentarmos uma agenda que o PDT propõe para que seja executada pelo governo do Estado e que, evidentemente, materialize os princípios do nosso partido. Oi? Matheus, Sim. o PDT querendo ser gente. Não, André, eu lhe quero muito bem, mas o PDT não tem moral de nada mais. Só tem você de deputado e você sozinho nem se elege. Sua situação é muito desconfortável. Quer dizer, o PDT vai desaparecer das eleições de 26. Vários partidos precisam... Opa, Donizete, perdemos a conexão com você. Alô? Acho que a conexão caiu, viu? Vamos tentar restabelecer aqui a conexão com Donizete Arruda, falando sobre a situação do PDT e de outros partidos nas eleições de 26. Donizete, você me ouve? Não? Não tá dando certo. Então vamos tentar por outros meios, né? Vamos tentar por outros meios para a gente conseguir restabelecer aqui a conexão com Donizete Arruda nesta segunda-feira, falando aí sobre os partidos, né, nas eleições de 2026, PDT numa situação bem complicada. A gente acabou de ouvir aí o então presidente do PDT, André Figueiredo, deputado, falando sobre seu posicionamento. A gente já pode falar com ele? Tá chamando ainda? Vamos lá. Talvez tenha acontecido alguma coisa com o telefone e, infelizmente, não vai dar tempo, então, a gente mais restabelecer a conexão com o Donizete por conta do nosso horário. Mas eu acredito que ele tenha passado o recado, não é assim? A gente vai ficar te devendo uma pauta por aqui ainda, mas amanhã a gente volta a falar sobre as eleições de 26 e mais. Donizete fica o dia inteiro nas suas bombinhas, que você pode acessar. Chegou aí? Deu certo? Vamos lá, Donizete, só para encerrar o assunto, então. Guimarães peitou o governador Elmano, vamos ouvir, é candidato ao Senado de qualquer jeito. E hoje quem está saindo da Câmara de licença para manter o Nelinho Freitas é Eunício Oliveira. Nelinho é deputado federal, Cariri ganhou deputado federal, Eunício vai ficar 4 meses fora da Câmara Federal, o Nelinho é deputado, assume hoje ou amanhã ele assume. Vamos ouvir o Guimarães peitando e dizendo que, por que é que eu não posso ser candidato? Sentar e dizer, o PT é a força hoje que dirige o governo do Estado, e ele tem todas as credenciais para continuar sendo um partido forte, potente, e em condições de liderar uma ampla coalizão em 2026 aqui no Ceará. Depende de nós. E o pessoal fala, e aí, o PT vai ter candidato a senador? Eu quero dizer aqui na presença de vocês aqui, o vereador Elmano sabe disso. Eu nunca coloquei projeto pessoal à frente do projeto coletivo. Todas as vezes que o Camilo me chamou, que o Cid me chamou, Guimarães recua, eu recuei, porque é projeto coletivo. Mas nós temos o direito, eu quero dizer aqui para a imprensa presente, na hora que o PT for decidir, eu vou sim, eu me considero preparado para colocar meu nome para disputar a eleição. Isso não significa que eu quero deputado ser contra ninguém, mas porque não pode. Eu sim, para apoiar todo mundo, eu integro esse projeto aqui no Ceará. E eu estou disposto, se tem uma coisa, coração quente e cabeça fria, era para fazer essa disputa. É claro que eu não vou deixar de considerar o papel do Elmano, do Camilo, dos nossos aliados. Mas por que que não pode? Pode sim, e chegou a hora do PT também exercer o papel decisivo das eleições de 2026, elegendo esse grande combatente das causas populares, o companheiro Elmano. Sei não, Donizete, você sabe? É de nada não, eu vou pro camarote, vamos embora, porque estourou o nosso tempo. É isso, vamos lá.